isso que limita o nosso trabalho e, diante de todas essas dificuldades, a gente não consegue reagir, a tendência é ficar muito pior. Então, o que é possível eu fazer hoje? O que é possível? Eu estar nesse curso, é eu refletir, é eu me preparar. Nós não somos formados nem como alunos na nossa história de vida. Quando as pessoas aqui manifestaram na sua história de vida como elas se perceberam cidadãos ou cidadãs, a gente percebe relatos de ações pontuais. Um dia o professor de história, a forma como o professor de história falava, um dia fez uma eleição na escola, eu participei, aquilo me marcou a vida. Um dia a pessoa falou tal coisa, um dia, sabe, são ações pontuais, não há um processo. Eu não vivi numa escola, a não ser pessoas que disseram, na minha família há espaço, sempre houve, para eu expressar meu pensamento, aprendi com meu pai e com minha mãe a ouvir o outro, e fui escutado e aprendi a escutar na convivência familiar. Mas os relatos não são de, olha, eu, na minha escola, desde a educação infantil até o ensino fundamental, até o 9º ano, eu vivi inúmeras experiências. A escola era democrática, criava espaços de decisão coletiva, nós tínhamos assembleias, nós tínhamos o Grêmio Estudantil, nós tínhamos a participação em campanhas, em marchas, a gente caminhava pelo bairro, a gente fazia a leitura do mundo, assim, não teve relato desse tipo. De ações continuadas, de ações que vão consolidando uma prática democrática, que vão incorporando isso. Os relatos foram de ações pontuais. Eu me lembro disso, eu me lembro. Então, na nossa história, se a gente olhar para a nossa história enquanto estudantes, enquanto alunos, a probabilidade de predominar aqui os relatos de não participação é grande. Porque isso tem a ver com a história da nossa educação, tem a ver com a história... Olha, a conquista de espaços democráticos, como os conselhos de escola, ela é muito recente, né, da década de 80, aqui na cidade de São Paulo. E, mesmo assim, se a gente olhar a história, né, nós tivemos, numa história bem recente, nós tivemos, no último ano do governo Mário Covas, foram instituídos os conselhos de escola com poder deliberativo. Logo em seguida, chegou Jânio Quadros, que revogou a lei e falou, nada de conselho de escola deliberativo. Aqui não se decide, não tem poder de decisão. Revogou, não funciona. Pode consultar, mas não pode decidir. Veio o governo de Luiz Erundina, retomou a caminhada que havia sido feita no governo do Mário Covas, ampliou o poder de decisão dos conselhos de escola, a democracia no espaço escolar, avançamos naqueles 4 anos, mas logo em seguida tivemos Maluf, logo em seguida tivemos Pita, aí mais 4 anos de Marta, e depois governos que não investiram na participação, que não investiram na gestão democrática. E democracia exige continuidade, exige tempo, exige investimento, precisa formar as pessoas. Precisa ter material de formação, precisa ter encontro, precisa ter seminários, as pessoas poderem compartilhar experiências, aprender com o outro. Isso tem custo. Então, democracia custa caro, democracia exige tempo, democracia exige formação, continuidade. O tempo da democracia é muito diferente do tempo do autoritarismo. O tempo do autoritarismo é, eu mando, você executa. Eu sei o que é para fazer, eu digo o que é para fazer, e você faz. É simples assim, cumpra-se. O tempo da democracia é outro. Eu tenho uma ideia e você acha o quê? Eu acho que não, acho que sim, e quero propor isso, o outro quer propor aquilo. Existe o conflito que precisa ser vivido, que as pessoas precisam se manifestar, você precisa construir o diálogo para se tomar decisões, acertar, errar, ir avançando nessa avaliação crítica do nosso fazer democrático. Há uma cultura do imediatismo. Eu fiz 500 anos de um jeito,
E aí eu me aventuro, ouso fazer de uma maneira mais democrática, e não deu certo em 4 anos, não presta, joga fora. Né? Então, faz daquele jeito sempre. Então, eu estou acostumado a receber o que tem para fazer, tudo pré-determinado. Aí, quando abre espaço para você criar, para você poder participar, como assim? Vocês não sabem o que vocês querem? Não tem uma orientação para dar para a gente? Estou perdido aqui, o que eu tenho que fazer? Porque não sou sujeito da história, não sou sujeito da minha prática pedagógica, não sou sujeito da construção do conhecimento. Fui, durante anos, exercendo o meu trabalho com apostilamento, com coisas pré-determinadas de cima para baixo, e quando eu tenho que construir, ser sujeito dessa construção do conhecimento, eu me sinto perdido, não faz parte da minha formação, eu não tenho essa experiência acumulada. Bom, então eu não tenho essa experiência de gestão democrática, nem como aluno, que eu não vivi isso. Como professor, na minha formação de pedagogo, não se falou em gestão democrática, em participação desde a infância, em exercício de cidadania desde a infância. Não aprendi isso, lido com essa escola que é autoritária. Enfim, o mundo assim está, o mundo assim vai ficar. Não dá, né? Então, nós estamos aqui, eu acredito que quem está aqui acredita que não é assim. Ok, estamos vivendo esse contexto, esses condicionamentos, mas, como Paulo Freire nos ensinou, somos seres condicionados, mas não determinados. A história é tempo de possibilidade e não de determinismo. Assim é, mas não necessariamente assim será. Assim foi, assim é, e poderá ser de um outro jeito. Paulo Freire diz: o mundo não é, o mundo está sendo. E poderá ser de um outro jeito se homens e mulheres se organizarem, se articularem e construírem outras realidades possíveis. E a gente vai ter que enfrentar essa realidade que a gente está vivendo. E Paulo Freire também nos ensina a fazer o possível hoje para aquilo que hoje nos parece impossível ser possível amanhã. E entender que a história não é uma construção linear, que às vezes a gente avança, às vezes a gente recua, e a gente tem que lutar sempre. Resistir e lutar faz parte de quem quer construir novas realidades. A gente não pode sentar e ficar à espera de que o mundo vai acontecer do jeito que a gente quer. Né? Então, as condições, a política, desde em nível nacional até municipal, política educacional, nos convida a uma enorme capacidade de resistência. E é isso que a gente está fazendo aqui, resistindo, procurando caminhos dentro das condições possíveis. O que não dá para fazer é se omitir. O que não dá para fazer bom, se são tantos os problemas, então eu não tenho condições de mudar. Não. Dá para eu fazer o quê? Né? Você queria falar? Eu queria falar na fala de uma moça que disse ali da sala de aula com 35 alunos. Quem falou? Ela foi ao banheiro. Porque assim... Você é a? Miriam, eu sou a Miriam. Miriam. Vamos falando os nomes para a gente ir, né, gravando. Então, o professor, a gente ainda tem na cabeça que esses 35 alunos são nossos. O que eu vou fazer com esses 35 alunos que não estão deixando nem eu falar aqui dentro dessa sala? Mas eu acho que a gente tem que começar a desconstruir essa ideia de que esse aluno é meu, eu estou sofrendo com esse aluno dentro dessa sala, confinados aqui, e começar a ocupar a escola, porque as visitas que eu tenho feito nas escolas que são diferenciadas, que têm ações inovadoras, por exemplo, a Amorim, recentemente eu fui até lá fazer a visita para conhecer, umas 3 vezes que eu fui até lá, e aí a gente vê o tempo todo as crianças ocupando a escola. Então, assim, o professor ainda... Nas formações, é importante que a gente vá começando a se apropriar dessa coisa de que aquele aluno não é meu. E se ele está me dando trabalho, ele tem que dar trabalho para a escola inteira, porque o diretor é professor, o coordenador é professor, e todo mundo que está na escola depois do QPE é quadro de profissional da educação. Todo mundo está ali para educar. Então, acho que assim, começar a ocupar a escola com esses alunos, ver quais os espaços que eles curtem, abrir aqueles portões travando o jardim que fica do outro lado, e esse aluno vai fazer um trabalho onde ele vai se apropriar lá do jardim, que está ali trancado, ninguém pode ter acesso,
Então, assim, eu só vejo isso e num processo. Então, um dia vai dar certo, vai dar um aê total na escola, no outro dia você vai começar a perceber que tem aluno que se locomove, que era mais agitado na sala de aula, lá fora ele já está diferente, ele está dando um tempo. Então, tudo isso, como você acabou de falar, é um processo que a gente tem que começar a fazer, né? Começar a não ficar ali tentando segurar, conter os 35. Sai dando trabalho, porque aí todo mundo se mobiliza, eu acho. Muito bem. Então, olha, retomando aqui, lembrar que a educação é um ato político, né? A educação é uma forma de intervenção no mundo. Ela não transforma sozinha a sociedade, mas transforma homens e mulheres que transformam a sociedade. E ela é um ato político, acho que já é da reflexão de vocês, né? Que quando Paulo Freire afirma que a educação é um ato político, não político partidário, mas político no sentido de que implica tomada de decisões. Como é que eu vou organizar a gestão da escola? Como eu vou organizar o currículo da escola? Como as relações humanas vão se dar na escola? Quanto tempo durante o ano letivo eu vou dedicar às decisões coletivas no interior da escola? Então, a educação implica escolhas. Escolha de currículo, escolha de conteúdo, escolha de gestão, escolha da forma de organização do tempo, da forma de organização do espaço. Tem a sala do diretor, tem a sala dos professores, tem as salas de aula, tem a sala dos pais, tem a sala do Grêmio Estudantil, tem a sala do conselho de escola, tem um auditório para as pessoas exercitarem as decisões coletivas. Então, a arquitetura, o espaço, ele é favorável à participação ou não? Como é que essa arquitetura escolar vem sendo construída e de que forma ela promove ou não uma educação mais democrática, participativa, dialógica? Então, eu educo pelo que eu falo em sala de aula, eu educo pelo que está no livro didático, eu educo pelo conteúdo que está sendo trabalhado, mas eu educo também pelas relações humanas, eu educo também pelo tempo, pelo espaço, eu educo de diferentes formas. E a forma como a escola organiza o seu projeto político-pedagógico, ele se chama político, porque implica nessa escolha, né? Como que eu faço essa gestão do conhecimento, essas relações humanas. E nós, enquanto educadores, comprometidos com uma concepção de educação, comprometidos com um projeto de sociedade, de mundo, de ser humano, é necessário que nós reflitamos sobre como colocamos em prática, vivenciamos no cotidiano, esse mundo com o qual nós estamos comprometidos, essa concepção de educação que defendemos. Então, Paulo Freire diz, a educação é uma forma de intervenção no mundo. A educação é um ato político, que tenhamos consciência disso, que, dependendo da forma como a gente age, a gente pode contribuir para endossar essa sociedade autoritária, machista, xenofóbica, misógina, essa sociedade desigual, ou a gente, com o nosso trabalho educacional, não transformando tudo sozinho, porque a educação não faz isso, mas a gente pode transformar homens e mulheres que transformam a sociedade. Que a gente tenha clareza de qual é o nosso papel enquanto educador. Não há docência sem discência. A educação como prática da liberdade pressupõe a dialogicidade. Então, olha o exercício da cidadania desde a infância aí, se o professor entende que onde se ensina, se aprende ao ensinar. E onde se aprende, estou nessa condição aqui, eu ensino ao aprender. Então, ambos são sujeitos do processo educativo e a gente, ao ensinar, aprende e, ao aprender, ensina. Se o educador achar que é só ele que ensina, ele perde a oportunidade de aprender. E o educador que acha que só ele que ensina não exercita a cidadania desde a infância. Ele silencia a criança, ele não a reconhece como sujeito do processo de construção do conhecimento, porque só ele educa. Pois não?
Seu nome? Oi, eu sou a Tainara. E é bacana, assim, ouvir vocês, porque eu sou aluna de serviço social e eu creio que eu fui a última que ia terminar o ensino médio. Terminei em 2011. Tenho 23 anos. Muito bem. Será? É a nossa mascote? É a nossa... tem alguém mais novo que... como que é? Tanara? Tainara. Tainara. Alguém tem menos de 23 anos aqui? Opa! Tem um moço. Tem alguém. Quantos anos? Não acredito! Seja muito bem-vindo. Que bom. Legal. Então, e é bem bacana, assim, ouvir o ponto dos professores. Pelo que eu percebi, vocês são professores, a maioria, pelo menos, tem uma visão bem aberta de professor. Tem o professor de debate, o professor que discute. E no ensino médio, quando eu estava no ensino médio, começou esse negócio daquelas apostilinhas. É aluno presente? Aquelas apostilinhas que vem tudo cronometrado. E eu tinha professores que estavam um pouco se lixando para elas. Mas eu também tinha professores que, assim, seguia a apostila à risca. E o mais bacana desses professores, alguns também tinham o meio termo, mas eu percebia que os professores que a gente tinha mais empatia, que eram mais respeitados dentro da sala de aula, eram aqueles que nos levavam ao autorreflexo, que levava a gente a refletir, tipo, ok, eu tenho que dar isso porque eu sou obrigado, mas não é isso só que vocês têm que aprender, vocês têm que ir além. Vocês têm que, sabe, ele levava a gente no autorreflexo. A aula, ela era participativa. Saía do professor que ficava ali na frente falando ou escrevendo um textão, porque é aquela coisa, né, para fazer o aluno calar a boca, eu escrevo um textão e faço um monte de perguntas, e aí quem não terminar não sai da aula, né, quem não terminar não vai ter ponto de presença. Esses aí, era engraçado, mas a gente não respeitava. Não tinha um respeito, porque era muito autoritário. Era esse lance, não tinha empatia. E esses professores que às vezes não falavam nada, assim, não escreviam porcaria nenhuma, mas levava a gente no autorreflexo, isso até mesmo na aula de gramática. Eu tive uma professora na minha 7ª série ainda não tinha esse negócio do aluno presente. Mas essa minha professora da 7ª série, ela também foi minha professora no ensino médio, em escolas diferentes, na rede pública. Que em ambos os requisitos, tanto na 7ª, quando eu ainda era uma pré-adolescente, sabe, estava começando a ser formada um monte de coisa, quanto no 3º, que ainda estava em formação, mas já tinha uma identidade, tinha uma identidade pré-formada já, ela tratava do mesmo jeito, tanto na 7ª série quanto foi no 2º ano, quanto no 2º ano que ela me deu aula. Ela tratava a gente do mesmo jeito, levava a gente na autorreflexão. E o tratar do aluno era muito diferente. Eu desliguei. O tratar dos alunos, porque tinha gramática, tinham 2 professoras, né, de português. Uma era gramática e a outra era de literatura. E o nosso tratar com elas, por conta da didática delas, era diferente. É muito diferente. Quando existe a reciprocidade, aluno-professor, o entendimento é melhor, a crítica é melhor, tudo flui muito melhor do que quando existe o autoritarismo dentro da sala de aula. Que é um respeito construído, né? Isso. Há uma disciplina construída, isso que o Arnaldo falou. Eu entendi que aquilo é importante para eu aprender, eu entendi que essa relação humana de disciplina, de respeito, me permite expressar meu pensamento, e eu também tenho a obrigação de ouvir o outro, e o grupo e as pessoas vão aprendendo a conviver e a aprender dessa maneira, né? Sendo sujeito desse processo, né? E não estando em silêncio porque está ameaçado por alguma razão, de alguma forma. E é bacana então, também seu relato deixar claro, né, que assim, eu sou tanto vítima do Estado quanto você. Então, eu tenho que te dar isso porque é uma minha obrigação, mas eu não queria. Eu quero que você vá além. Que foi até o que você falou, que é o... me fugiu a palavra, mas que você disse na última fala. O aluno é nosso, o aluno é da escola, o aluno é de todos, e a gente ousar a... para o aluno que quem está fazendo mal para a gente é o sistema, que a gente não tem que ir contra o diretor ou isso, aquilo. A gente tem que ir contra o sistema, bater de frente com o sistema.
Porque o sistema quer que a gente fique preso na apostila. Por isso que a nossa Não, luta não professor. pode ser só no âmbito da unidade educacional, mas a gente tem que estar no Fórum Municipal de Educação, tem que estar nas discussões da CONAI, tem que estar no sindicato, porque essas lutas se somam para impactar lá na sala de aula. Achar que essa resistência que a professora, na sala de aula, quando ela diz assim, tá bom, eu tenho que trabalhar essa apostila, eu tenho que cumprir com isso aqui, mas ela encontrou uma forma de resistência. Não é só isso, eu posso, dentro ter essa manha, essa capacidade de ir driblando e resistindo, e não como o outro, assim, bom, eu sou obrigado, vai fazer o quê? Então, eu sigo rigorosamente isso aqui, não tenho nada que eu possa fazer. Então, qual é a atitude que a gente tem diante dos contextos em que a gente está inserido, né? Então, Tainara, obrigada pelo seu relato muito bom. Não se aprende apenas com a razão, e isso tem a ver com o exercício da cidadania desde a infância, tem a ver com toda a formação, em toda a faixa etária, mas muito a ver com o exercício da cidadania desde a infância. Paulo Freire nos ensina que a gente não educa só com a razão, a gente educa com o corpo inteiro. Esse relato da Tainara, essa professora encontra um jeito de nos envolver em uma confiança que se constrói, uma cumplicidade, uma identidade que se constrói, e a gente se sente bem, e a gente participa, e a gente gosta, e a gente aprende. Então, mexe com a afetividade, mexe com as diferentes dimensões do humano, que não são só o falar e o escrever. Quantas vezes as aulas, repetidamente, elas lidam com o falar e o escrever, mas não mexe com o teatro, não mexe com a poesia, com a música, com a dança, com outras dimensões do humano. E acho que a afetividade, a amorosidade, não são importantes no processo educativo. E Paulo Freire diz, onde a criança se sente discriminada, humilhada, indiferente, há uma dificuldade para o aprendizado. Às vezes, a criança é tocada pela razão, mas, às vezes, precisa de outros caminhos para chegar até aquelas pessoas. Então, entender que devemos mobilizar todas as dimensões do humano no processo educativo, mais chances a gente tem desse ensinar e aprender com sentido acontecer, né? Então, entender que o conhecimento tem uma função social. Ele deve contribuir para entender o contexto em que vivemos e o nosso estar sendo nesse mundo. A leitura do mundo da qual Paulo Freire fala. E criar condições de agir sobre este mundo, reescrever o mundo, a transformação social. Então, Paulo Freire não nega o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, mas ele diz o seguinte, olha, o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade é vasto, é imenso, Nem que fiquemos de segunda a segunda, das 7 da manhã às 7 da noite, trabalhando em sala de aula, a gente dá conta de se apropriar do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. Essa escola conteudista, essa escola que valoriza o conteúdo, ela não dá conta de tudo, não, ela faz recortes. Por que a gente aprende determinados conteúdos na educação infantil, determinados conteúdos no ensino fundamental, determinados conteúdos de português, matemática, geografia, história, ciências? Por que estes conteúdos? Quem assim determinou? Determinou sob que critérios? Paulo Freire diz assim, olha, tem uma intencionalidade pedagógica aí. E ele pergunta quem selecionou? Para responder a que perguntas? Numa perspectiva freiriana, o ponto de partida é o contexto em que os alunos estão inseridos. É o próprio saber dos alunos, é a associação entre o saber informal e o saber formal. É um currículo vinculado com a realidade do educando, não desconectado da realidade do educando. Então, o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade não é negado, mas eu vou acessá-lo em diálogo com o conhecimento que o educando traz para a sala de aula. Numa relação de quem, olha, eu não estou vendo o meu aluno como uma caixa vazia, que nada sabe, que não tem experiência de vida, que é um ser que ainda vai ser, não é, né? Então,
Pois não, Arnaldo. Porque é assim que a gente aprende. Porque é assim que a gente A aprende. gente estabelece relação a partir das referências que a gente tem. Não dá para aprender de outro jeito, não é? É a partir dos... Por que que às vezes eu falo a gente fala uma coisa e um entende um... Por que que a gente lê um livro? É, assim, porque quem constrói o sentido é a partir das referências que a gente tem. O meu contexto determina a leitura do meu Exato, texto, né? A minha compreensão. Né? Eu já dou a palavra, Adriana, já. Eu já falei para vocês que eu vivi a sala de aula, né? Eu fui professora de escola pública, tanto do município quanto do Estado, e agora me ocorreu uma coisa que, de vez em quando, eu falo sobre isso, porque foi uma experiência que me marcou também como educadora, nessa linha de que o aluno, o conhecimento do aluno tem que ser valorizado, né? A realidade dele, que ele é sujeito desse processo de construção do conhecimento. Quando Paulo Freire estava à frente da Secretaria da Educação, nós vivenciamos o projeto da interdisciplinaridade via tema gerador. E nós saímos a campo, fizemos a leitura do mundo, identificamos as situações significativas da comunidade, visitamos as famílias, saímos com os alunos no bairro, mapeamos o bairro, mergulhamos naquela realidade. E, nesse mergulho do contexto cultural dos educandos, nós chegamos a situações significativas, chegamos aos temas geradores, e a gente escolheu, enquanto educadores, para trabalhar de maneira interdisciplinar, uma expressão que nós denominamos entre viver e existir. Entre viver e existir. Porque nós constatamos na nossa leitura do mundo muitas falas da comunidade no sentido de afirmar que a realidade assim é, a realidade assim será. Deus quis assim. Olha, eu vim do interior, não estudei, então minha vida está assim porque eu fiz por merecer, entendeu? Eu nasci assim, você sempre assim, né? Então, faltava na nossa compreensão uma perspectiva de entender que a realidade é construção social, histórica, que pode ser transformada, e nós elegemos a expressão entre viver e existir para ser trabalhada pelas diferentes disciplinas. E aí eu me lembro que a professora de ciências, na quinta série, que era ainda, a gente chamava de quinta série, ela, nessa perspectiva do projeto da Inter, de maneira interdisciplinar, tinha que trabalhar seres vivos e, em vez de ela chegar com o conteúdo pronto, com o livro didático, né, trabalhar o conteúdo, fazer questões, os alunos responderem, aplicar uma prova, corrigir, entregar a nota, o movimento era outro, conhecer o conhecimento do educando sobre aquela temática, trazer o conhecimento dele, tematizar esse conhecimento, problematizar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento. E, nesse movimento, em vez de ela chegar dando uma aula expositiva, ela perguntou para as crianças, e falou assim, nós vamos trabalhar seres vivos, né, porque ia também problematizar a questão do viver e existir, mas, enquanto professora de ciências, ela tinha a especificidade da disciplina dela. E ela perguntou aos alunos, né, o que são seres vivos? Quem me define seres vivos? E os alunos não sabiam definir. Ela falou, tá bom, então me deem exemplos de seres vivos. Aí as crianças começaram. Cachorro é ser vivo. Cachorro. Ela foi anotando na lousa, eles no caderno. Gato é ser vivo, papagaio é ser vivo, coisas que eles, né, da vida ali deles. Limoeiro é ser vivo, abacateiro é ser vivo. E foram falando e ela foi anotando. Até que uma criança levantou a mão e falou, carro. E o impulso dela foi de dizer, não, carro não é ser vivo. Mas ela perguntou para a classe, alguém mais acha que carro é ser vivo? Para a surpresa dela, mais crianças levantaram a mão. E aí deu sinal, acabou a aula, ela falou, olha, vão pesquisar em casa, provocando a curiosidade epistemológica, né? A criança perceber que não se conhece só na sala de aula, a gente pode ir para a biblioteca, a gente pode pesquisar, estimulando essa prática entre as crianças. Ela falou, vocês pesquisem que na próxima aula a gente vai continuar essa conversa sobre os seres vivos. E na aula seguinte, ela
perguntou, alguém pesquisou, nós estamos discutindo sobre seres vivos, vocês deram vários exemplos, e alguém afirmou que carro é ser vivo, ficamos de pesquisar se carro é ser vivo. Vocês pesquisaram? Aí, criança falou, professora, na rua onde eu moro, tem uma oficina mecânica. Estou passando eu lá, opa, oficina mecânica, carro, a pesquisa, vou fazer a pesquisa. Ah, você foi lá? Fui, né, professora? Mecânico desmonta o carro, peça por peça, e eu falei, puxa, ele deve saber se carro é ser vivo. Vou lá perguntar. Cheguei para o mecânico, falei, tem um trabalho da escola para fazer, eu gostaria de saber se carro é ser vivo. Não, a professora gostaria de saber se carro é ser vivo. Se você falou que eu queria saber, você vai achar que eu sou professora ignorante. Não é a senhora que quer saber, não. Somos nós que queremos saber se carro é ser vivo. A professora até preocupada com o conhecimento sendo questionado, né? Mas faz parte desse processo. A gente não sabe tudo, né? A gente constrói conhecimento também nessa relação. E ela falou assim, tá bom, o mecânico falou o quê? Ah, ele falou que carro é ser vivo. A professora falou assim, nossa, é mais fácil pegar o livro didático, matéria pronta. Como assim? Ele falou que o carro é ser vivo? Falou. E ele explicou por quê? Explicou, professor. Ele disse que carro é ser vivo porque tem uma força motriz, que faz movimento, o carro anda, onde tem movimento tem vida. E ela, como é que eu vou desconstruir isso? Aí ela falou, quem mais pesquisou? Ah, eu perguntei para o meu pai se carro é ser vivo. E o seu pai disse o quê? Ah, meu pai disse que de jeito nenhum carro é ser vivo. Ela pensou, graças a Deus, uma mente lúcida para me apoiar aqui, né? E ele explicou por quê. Ele falou, não, carro não é ser vivo porque não tem vida própria. Ser vivo tem vida própria, o carro não tem vida própria. Meu pai falou isso. Aí uma outra criança espontaneamente falou, nossa, então nós não somos seres vivos. Aí a professora decididamente falou, vou voltar para o livro didático, né? Como assim nós não somos seres vivos? Aí, a gente tem vida própria, professora? A gente não tem vida própria, a gente precisa do açougueiro, do farmacêutico, a gente precisa do padeiro, a gente não tem vida própria, do sapateiro, não tem vida própria. Então, nós somos seres vivos. E ela foi perguntando e levantando, os alunos foram levantando hipóteses, veja como a gente constrói o conhecimento, e eles também nos ensinam, né? E ela resolveu perguntar para a criança que havia afirmado que carro era ser vivo, assim, por que você afirmou que carro é ser vivo? Ela falou, porque eu ouço na propaganda assim, não deixe o seu carro morrer, use óleo Bardal, só morre o que está vivo, não é, professora? E aí ela, inclusive, trabalhou linguagem metafórica, e foi ouvindo os alunos, aí ela trouxe a teoria. Falou, olha, gente, ser vivo nasce, cresce, se reproduz, morre. Vamos ver se o carro passa por essas etapas. Ela começou a trabalhar a definição, né, o conceito de seres vivos e tal. Então, o aluno é sujeito do processo, ele traz o conhecimento dele, ele é instigado, ele é provocado, e não ficar só lendo o conteúdo que está no livro didático, mas olhar para a realidade dele, olhar para o contexto dele, interagir com o professor, interagir com os colegas, né? E é assim também que a gente vive a democracia na sala de aula. Não é só lá na reunião do conselho de escola, é um currículo democrático, é um currículo que parte da realidade do aluno, é um currículo que matricula a vida do aluno na sala de aula, a cultura dele, o conhecimento dele. É uma prática pedagógica, democrática, que não nega o conhecimento que o educando certamente traz. Não um conhecimento elaborado, como o professor que frequentou o ensino superior ou que acumulou um conhecimento, mas ele traz um conhecimento. Ele tem uma cultura, ele tem uma história de vida, ele tem os seus saberes informais. E uma gestão, um currículo que valoriza a cidadania desde a infância, chama esse sujeito para participar da construção do conhecimento. Adriana. Acho que eu vou até ser um pouco redundante, me perdoe por isso, mas, assim, quando se comenta sobre uma criança não é igual a outra, a gente consegue ver isso claramente quando a gente faz o nosso plano de ação e está em duas redes diferentes, mas dando aula para o mesmo ano ciclo.
onde você tem um terceiro ano de Fundamental 1 numa escola e tem o terceiro ano de Fundamental 1 numa outra escola. Você prepara a sua aula daquele jeito. Não, eu vou conseguir dar para as duas turmas, porque é o mesmo conteúdo. E não acontece. Não acontece mesmo. Eu vivenciei isso num projeto de Cultura da Paz, uma escola num bairro de classe média, de uma determinada rede, né, que eu não estou mais, e de uma escola da periferia, da Prefeitura de São Paulo. E a ideia era atitudes e protagonismos que proporcionassem um momento do que é a cultura da paz, que tanto está se falando, que tanto está acontecendo e tal. E na escola de classe média alta, o desdobramento ele foi muito frustrante para os professores, para a gestão. E foi frustrante porque a gente teve que olhar a prática da escola enquanto gestão democrática para entender que, para a cultura da paz, é necessária uma democracia de ação. E era engraçado, os professores eles não percebiam isso, eles não percebiam. Então, ficou tudo muito no âmbito da estética. Vamos fazer cartazes, vamos mandar cartas de amor de uma turma para outra. E chegou no final do ano, um aluno escreveu que a diretora era alguma coisa na porta do banheiro. Né? Ele ofendeu uma representante da escola na porta do banheiro com uma palavra chula, enfim. E aí, foi engraçado que isso passou despercebido no que tangia discutir aquele projeto de novo. Até para a própria diretora, que foi lá tentar investigar quem fez aquilo. Mas, em nenhum momento, a gente parou para repensar esse projeto, porque ele não está dando certo. Ele não deu certo. Ele não deu certo. Você olhou a porta do banheiro... Ficou no âmbito do discurso, né, mas não da vivência cotidiana, da prática democrática. Né, Você olha a porta do banheiro e ela está pichada, com uma ofensa. Né? E aí eu fiquei pensando o que é essa gestão democrática, o que a gente faz nas nossas reuniões pedagógicas para acontecer essa gestão. E realmente a gente age como a gente almeja com que os nossos alunos possam vir a agir, né? E aí a gente entra no mérito da hipocrisia, né? De uma hipocrisia ideológica mesmo. Acho que a nossa prática pedagógica ela de tem relação, que dialogar ela tem com que a dar nossa corpo às nossas palavras, né? Senão, realmente, a gente educa muito pelo exemplo, né? E não só pelo discurso, muito mais pelo exemplo, né? E na vivenciar escola, na sala de aula o discurso, mas não só falar. Eu acho que você ter como valor a democracia é muito importante, é uma conquista, já é um avanço. Mas só falar em democracia e não dar concretude a ela na vida cotidiana, né? Não encarnar, não dar corpo. Acontece isso, há um discurso favorável, mas uma prática negadora desse discurso. Eu já garanto a palavra, eu só queria concluir aqui. Eu acho que a gente teria que fazer um intervalinho, talvez, né, para depois finalizar. Olha, então, exercício da cidadania para construir respeito à diversidade, aos valores democráticos, vivenciar a cidadania ativa, compromisso com uma vida sustentável, respeito aos direitos humanos, ser sujeito da sua própria história, com autonomia, né? Oferecer oportunidades de aprender a decidir coletivamente. Quanto tempo durante o ano letivo este aprendizado está tendo a chance de ser construído? E é muito importante na vida democrática, né, você aprender a decidir coletivamente. E isso se aprende, implica aprendizado. Não é algo que eu vou ouvir falar sobre e vou executar. Eu preciso vivenciar. Aprender a construir acordos provisórios ou mais duradouros de forma coletiva. Às vezes, não dá para fazer um acordo duradouro, mas dá para fazer um provisório até que a gente avance e conquiste outros acordos. Eu sei fazer isso, eu vivencio isso.
a definir prioridades diante de muitas escolhas, a respeitar a liberdade de pensamento, construir a autoestima, perceber, respeitar e conviver com as diferenças, aprender a se colocar no lugar do outro, a ser solidário, a ter critérios de justiça, cidadania desde a infância, para construir esses aprendizados. Porque eu posso estar aprendendo português, matemática, geografia, está incorporando esses aprendizados, está construindo, mas não sei decidir coletivamente, não sei ouvir o outro, não sei respeitar o pensamento do outro, não sei definir prioridades, não sei escolher diante de tantas possibilidades. E isso é fundamental para a vida democrática, para o exercício da cidadania como adulto também. Aprender a se colocar no lugar do outro, saber ouvir propostas, saber analisá-las e escolher com critérios, né? Saber expressar sua opinião sem ofender e agredir, saber dizer não e também saber dizer sim, saber expressar seu pensamento com clareza, aprender que conflitos podem ser resolvidos por meio do diálogo, ter a oportunidade de construir sua própria opinião. Então, são saberes, são aprendizados que formam, desde a infância, constroem essa cidadania que tem mais chance de, experimentando no ambiente escolar, experimentando nesses ambientes onde essas crianças convivem, frequentam, nós temos mais chances de eles, incorporando essas práticas, vivenciarem em outros espaços da sua vida social e ir democratizando essa democracia, sendo vivida em outros lugares, incorporando isso como valor. E agora são 9h. Eu falei que ia trazer as experiências do IPF. Daqui para frente, eu vou apresentar um pouco do trabalho que a gente faz com o exercício da cidadania. Só queria fazer 2 observações. Vocês falaram do currículo da rede. A Sílvia, o mestrado e doutorado dela é reflexão sobre o currículo. Talvez pudéssemos reservar um tempinho, né, Sílvia, no próximo encontro, para você falar um pouquinho. Vocês falaram do apostilamento e tal. A Sílvia tem uma publicação, um livro sobre isso, pesquisou sobre isso, e acho muito importante essa reflexão que ela traz sobre essa questão do currículo, que foi problematizada aqui. Eu acho que no próximo encontro, se você puder abordar um pouco aqui para contribuir na reflexão com todos. Apresentar a experiência, a Ivone quer apresentar também, mas, se não for possível a gente, até às 9h45, concluir, a gente continua no próximo encontro, garantindo que as pessoas que queiram falar e trazer suas contribuições possam fazê-lo. Você. Depois da sua fala, a gente faz um intervalinho e aí a gente volta. Mais perto. Eu serei breve. É só para voltar no conhecimento que todos têm o seu, e o professor aprende, ensina e aprende com os alunos. No meu projeto de TCC, eu estava querendo trazer o serviço social junto com a educação e seus direitos violados da criança e do adolescente. Então, eu fui pesquisar Paulo Freire. E aí eu levei a proposta para o meu orientador. Ele não deu muita atenção. Aí eu fiquei sem orientador e continuei com o projeto. Então, a professora responsável pelo curso, né, eu fui falar para ela que eu estava sem orientador, eu precisava de orientação e estava sozinho. Ela falou que ia me ajudar, que Paulo Freire não seria muito assim pertinente ao meu trabalho com serviço social. Só que eu queria falar da importância da contribuição do Paulo Freire para o serviço social. Aí eu fui pesquisar, achei algumas coisas e mesmo assim fui ignorado. Aí na semana do serviço social, houve uma palestra e veio uma convidada falar sobre a trajetória do serviço social.
Em determinado ponto da palestra dela, ela ficou uns 10, 15 minutos falando da importância de Paulo Freire para o serviço social. Aí depois eu fui conversar com a coordenadora, porque eu me sentia assim, um direito meu violado. E o TCC era meu, a obra era minha, lógico, respeitando as orientações, mas eu não tive orientação. Então eu segui em frente. E na minha apresentação da conclusão de curso, eu falei sobre a importância do Paulo Freire para o serviço social e para a educação, da qual que eu queria fazer a junção dos dois. E eu creio que eu fui prejudicado na nota por causa dessa insistência. Era só esse relato que eu... Mas não abandonou a sua proposta. Isso foi mais importante. Aí o detalhe. E aí eu cheguei em casa feliz pela insistência e pela boa apresentação, um pouco chateado com a nota. Mas aí eu peguei e publiquei 2 fotos no Facebook. A importância de Paulo Freire para o serviço social. Aí, 5 minutos, teve uma curtida. Aí eu fui ver, era uma assistente social do Santos Futebol Clube. Olha. E aí, a partir desse momento, nós começamos a trocar ideias. Ela quis me conhecer, eu também quis. Aí ela me convidou para um seminário aqui em São Paulo sobre o serviço social no mundo do futebol. E lá eu conheci várias assistentes sociais dos clubes. E aí foi indo, foi trocando ideias, as pessoas foram se tendo curiosidades. E aí eu consegui finalizar o meu estágio no Corinthians. Olha! Parabéns pela persistência, muito bem. Aí quando Muito bom. a nossa amiga que falou que ela é aluna e tal. A Tainara. A Tainara. E aí a gente chega com empolgação e chega com as nossas ideias. Às vezes não é uma ideia boa, mas a nossa empolgação. Da qual eu estava conversando aqui com a minha colega aqui, de 2 professoras que ela escolhia alguns alunos para dar mais atenção, entendeu? Uhum. Então, esse é o relato. A gente sabe que isso acontece, né? Tá bom, vamos para o intervalinho, para o banheiro, para o cafezinho e voltamos em 10 minutos, tá?